paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, de te amar, paz pela paz. Contam que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curara o cego junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, verdade, vida, humildade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, verdade e vida, humildade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é.
ouço o barulho do mar, se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Sinto meu corpo tão bem a funcionar, deixo a música meu espírito elevar, vejo a natureza com amor sempre a doar, feliz e em paz me sinto acalmar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. caminhar, em qualquer porta que eu entrar, Jesus sempre estará comigo. E a quem eu encontrar, eu sempre hei de falar: Jesus é o meu melhor amigo. Jesus, eu quero estar sempre contigo.
fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar devo colher, mas com Jesus hei de vencer. Se acontecer de na estrada eu me perder, no amor de Jesus eu tenho abrigo. As nuvens passarão e por mais densa a escuridão, o sol há de aquecer o meu sorriso. Jesus, da tua luz, como eu preciso. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar devo colher, mas com Jesus hei de vencer. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar devo colher, mas com Jesus hei de vencer. Mas com Jesus hei de vencer. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco. Nós vamos ouvir do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila em que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar e permanecei com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-a dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela. E se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudiem saindo dessa casa ou dessa cidade o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. São Mateus, capítulo 10, versículos de 9 a 15. Que assim seja. Graças a Deus. Nós vamos refletir um pouco sobre essa mensagem de Jesus aos discípulos. Para a gente começar a nossa reflexão, nós vamos retornar ao contexto em que essas palavras elas foram ditas pelo nosso Mestre Jesus. Então, nós vemos aqui, uma situação em que Jesus alerta aos seus discípulos qual deve ser sua postura diante da divulgação da lei de amor exemplificada por Jesus. Então, Jesus alerta aos discípulos que eles iriam a todas as cidades, iriam falar dessa lei de amor, iriam ensinar sobre Jesus, sobre seus exemplos, e ele fala aqui da questão que os discípulos eles não teriam condições materiais, muitos deles
simples, humildes, e iriam chegar nessas cidades e iriam pedir o abrigo. Naquela época era comum, né, as pessoas elas abrigarem os viajantes em suas casas e ofertarem a eles o necessário para que eles pudessem ficar por ali um tempo. Então Jesus ele vem trazendo essa questão de que os discípulos eles seriam recebidos por pessoas que se afinizassem com aqueles ideais e que tivessem, né, a caridade o suficiente para recebê-los. Quando a gente vai refletir um pouco sobre esse contexto, né, mais de 2000 anos depois, nós temos uma situação no mundo um pouco diferente. Hoje não é comum essa situação, né, de as pessoas elas abrigarem nos seus lares pessoas que estão viajando, que não conhecem, mas a gente pode trazer um pouco para a nossa realidade alguns pontos dessa mensagem de Jesus. O primeiro ponto que a gente pode refletir em torno da nossa vida, esse é o início da mensagem em que Jesus fala aos discípulos para eles não se inquietarem diante da posse do ouro, né, da prata, dos bens materiais como um todo. Então Jesus sabia que aquele trabalho que ele estava convidando os discípulos era um trabalho de intensa abnegação, né, de resignação, que eles teriam que se dedicar quase que exclusivamente. Muitos deles estavam preocupados, né? Mas como que a gente vai sobreviver? Nós não temos um trabalho material que vai nos sustentar. E aí Jesus explica em palavras mais simples que a providência divina ela estaria com eles, né? Que proveria o necessário para a sua vida. Muitas das vezes, no nosso dia a dia, nós estamos muito preocupados com a questão dos bens materiais. Então, nós estamos preocupados sempre em conseguir um emprego melhor, ganhar mais, para que a gente consiga comprar uma casa, um carro, ter isso, ter aquilo. E a gente se preocupa tanto com essa questão dos bens materiais que nós nos esquecemos que nós somos espíritos. E nós estamos aqui no planeta Terra, momentaneamente encarnados nesse corpo físico, não com o propósito de crescer materialmente falando, mas com o propósito de evoluir moralmente, de realizar a nossa reforma íntima. E nessa mensagem, Jesus nos convida a essa reflexão. Quanto tempo nós estamos passando nos inquietando pela posse dos bens materiais? Quanto tempo nós estamos passando procurando a nossa reforma íntima? E se a gente colocar numa balança, nós vamos perceber que essa balança ela está bem desequilibrada. Então a gente se preocupa muito com a questão material e esquece da nossa questão diante da nossa reforma íntima. Aqui nós não estamos falando, né? Jesus não fala para os discípulos que eles deveriam viver à toa, diante da caridade do outro, sem se preocupar com nada. Não, não é esse o propósito. Nós devemos nos preocupar em adquirir bens materiais, nós devemos nos preocupar com nossa alimentação, com nosso trabalho físico, mas nós não devemos colocar isso como prioridade em nossas vidas. E quando a gente começa a trabalhar na casa espírita ou num trabalho voluntário, nós vamos perceber ainda mais essa questão que Jesus nos fala. Porque muitas das vezes a gente abandona aquele trabalho voluntário, aquele trabalho na casa espírita, porque nós recebemos uma proposta de trabalho material, ou que nós temos que nos dedicar mais àquele trabalho, né? Focar mais naquele trabalho, e a gente acaba abandonando, colocando em segundo plano o trabalho voluntário, que na verdade deveria ser a nossa prioridade. Então Jesus vem nos convidando a refletir sobre qual posição nós estamos colocando a nossa reforma íntima. Será que a nossa reforma íntima, a nossa mudança moral, o trabalho voluntário, a gente está colocando em primeiro lugar?
Ou será que nós estamos colocando em primeiro lugar a aquisição de bens materiais? Então nós devemos repensar isso daí, porque dificuldades quando a gente começa o trabalho voluntário, a gente até sente essas dificuldades, né? Às vezes começa a apertar a questão material, às vezes surge uma proposta de emprego melhor, mas quando a gente começa a se dedicar, quando a gente passa a trabalhar com afinco, dedicando ao trabalho voluntário, nós vamos perceber que Deus, a espiritualidade amiga, nos auxilia. Nós não vamos passar dificuldades materiais pelo fato de a gente estar dedicando a esses trabalhos voluntários. E para a gente ter isso em mente, né, a gente compreender isso, vamos lembrar de grandes espíritos que estiveram sobre a terra, que viveram uma vida humilde e conseguiram fazer a caridade, conseguiram vivenciar doutrina espírita ou até mesmo a lei de amor que o mestre nos ensinou. Então, quando a gente pensa em Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, Allan Kardec, nós temos grandes exemplos de espíritos que compreenderam muito bem essa mensagem de Jesus. Colocou em primeiro lugar o trabalho voluntário e em segundo lugar o trabalho material. Todos eles trabalhavam, compreendiam, né, que precisavam trabalhar para conquistar o alimento, o local onde morar. Todos eles trabalhavam, mas não deixaram esse trabalho material interferir ou colocaram esse trabalho material em primeiro lugar, diante da caridade. Então a gente vê Chico Xavier, né, alguns casos em que passava grandes dificuldades, mas que não faltava o alimento, não faltava o lugar onde morar. Por quê? Porque a espiritualidade amiga, Deus, nos proverá. Quando a gente faz a nossa parte, né, se dedica, faz o nosso trabalho material, faz o nosso trabalho assistencial, nós não seremos desamparados. Então, nós devemos pensar nesse trabalho do bem. Quanto tempo da nossa vida nós estamos dedicando a esse trabalho do bem? Quanto tempo nós estamos dedicando ao trabalho em prol do próximo? Por quê? O trabalho material é nossa obrigação, nós temos que fazer, nós temos que realizar, nós temos que buscar esse crescimento material. Mas ele não pode ser a nossa prioridade. É isso que Jesus, que a espiritualidade vem nos alertar. Nós devemos trabalhar em prol do próximo, em prol da caridade. Colocar em primeiro lugar a nossa reforma íntima, a construção das nossas qualidades morais. Outro ponto também que é importante a gente ressaltar nessa linda mensagem de Jesus é a questão que Jesus coloca, né, que os discípulos eles seriam recebidos por pessoas que seriam dignas de alojá-los, ou seja, aquelas pessoas que se afinizassem com aquelas ideias, que estivessem preparadas para receber. E nessa situação, né, Jesus comenta que eles falariam, né, que essa casa, né, receba a paz, e se aquela casa ela fosse digna da paz, a paz permaneceria com ela. Se não fosse digna, a paz retornaria aos discípulos. Quando a gente vai analisar essas palavras mais a fundo, né, contextualizando agora na nossa vida, no nosso dia a dia, nós vamos observar que Jesus também se referia à questão da gente sair divulgando doutrina espírita, sair divulgando os ensinos de Jesus, sair, né, no ide e pregai. Quando a gente sai, a gente faz palestra, a gente comenta, conversa com um companheiro, muitas das vezes esse companheiro ele não está apto para receber. E às vezes a gente fica um pouco magoado, ferido, a gente quer que aquela pessoa entenda a doutrina espírita, a gente quer que a pessoa ela siga
os ensinamentos de Jesus, a gente quer que ela aprenda, que ela entenda, que ela comece a seguir, só que não é bem assim. E quando Jesus, né, explica aos discípulos que essa situação, Jesus está falando que eles não podem impor sua fé sobre aquelas pessoas. Então eles vão viajar, eles vão falar em diversas cidades como o que ocorreu, mas muitas pessoas não vão compreender. E diante da incompreensão, nós não podemos impor a nossa palavra. Nós não podemos ferir o livre-arbítrio do outro. O outro, ele tem o tempo certo para compreender, ele tem o livre-arbítrio para seguir ou não esses ensinamentos. Então, quando nós vamos falar de doutrina espírita, falar de Jesus, nós devemos lembrar dessa mensagem que Jesus nos fala, que nós não devemos impor com violência ou tentar enfiar na cabeça da pessoa, né, aqueles ensinos. Por quê? Cada um tem seu tempo, cada um tem o tempo para receber esses ensinamentos. Então, nós devemos ter a paciência, né, de realizar esse trabalho que é de formiguinha, que nós vamos divulgando a doutrina espírita. Muitas pessoas não vão compreender, mas é um trabalho que deve ser realizado. Então, nós não podemos impor sobre o outro o nosso pensamento. Nós devemos respeitar todas as religiões, todos os pontos de vista, e diante da incompreensão, vamos lembrar de Jesus, vamos nos silenciar, perceber que o outro ele ainda não está preparado para a aquisição daquele conhecimento e seguir, assim como Jesus fala, né, para os discípulos que eles vão para outras cidades. Então, muitos discípulos enfrentaram grandes dificuldades diante da incompreensão dos habitantes daquelas cidades. E nem por isso eles deixaram de seguir, de ensinar, de explicar, né, aquilo que o mestre havia ensinado a eles. Então, esse deve ser o nosso trabalho. Diante da doutrina espírita, diante dos conhecimentos que vem nos esclarecendo, que é essa doutrina bendita que nos auxilia, vamos aproveitá-la em prol de nós mesmos, vamos divulgar, vamos ensinar, vamos falar de doutrina espírita, exemplificar doutrina espírita, porque aquelas pessoas que estiverem aptas a receber, vão receber esses ensinamentos. Aquelas que não tiverem aptas, elas terão seu tempo. Elas não estão ainda preparadas para receber esses ensinamentos. Então, vamos lembrar que a nossa fé, ela não pode ser uma fé imposta ao outro. Nós não podemos obrigar o outro a seguir esses ensinamentos. Então, nós devemos respeitar a visão do outro, respeitar a limitação do outro, respeitar, né, o ponto de vista do outro. Então, nós não podemos impor com violência o nosso ponto de vista. E sempre que eu penso nessa questão de violência, da imposição, eu lembro do exemplo de Pedro. Quando Jesus, os soldados vieram buscar Jesus para ser crucificado, né? Pedro estava ao lado do mestre. E um dos soldados, ele chega para Jesus, né? E vai para prendê-lo. Nisso, Pedro, numa situação de proteger, né, o mestre, numa tentativa de proteger o mestre, de evitar uma injustiça, né, a visão dele, ele tira a espada da bainha e ataca o soldado, cortando assim a orelha do soldado. E nisso, Jesus calmamente chega para Pedro e fala o seguinte: embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido.
Nessa situação, né, a gente às vezes pensa, mas Pedro queria proteger o mestre. Aquilo lá era uma injustiça. Jesus seria preso por uma injustiça, né? Aquele soldado ele estava errado. Mas o que Jesus quer mostrar é que a violência nunca é o caminho. Então nós não vamos conseguir fazer com que a doutrina espírita chegue aos ouvidos das pessoas, faça parte da vivência das pessoas, ou até mesmo fora da doutrina, né? Que os ensinos de Jesus cheguem ao ouvido das pessoas, que as pessoas elas se modifiquem através da violência, através da imposição, através do grito, da gente estar brigando com os nossos familiares, para que eles aprendam. Não é assim que nós vamos conseguir divulgar a doutrina espírita. A doutrina espírita, os ensinos do Mestre Jesus, eles serão divulgados através das nossas atitudes, através dos nossos exemplos e também através de uma postura boa, né? Generosa. Nós vamos oferecer o ensinamento através das palavras, das palestras, dos cursos, das campanhas, né? Tantas campanhas de divulgação que nós temos. Nós temos a campanha de esclarecimento Chico Xavier, que vai levando o livro como uma forma de esclarecimento, só que nós não conseguimos impor a nossa fé sobre o outro. Nós não vamos conseguir fazer com que o outro ele aprenda se ele não estiver preparado. E se ele não estiver preparado, nós não devemos nos ofender. Nós devemos compreender que ele ainda não está preparado para receber aqueles ensinos e que nós devemos seguir o nosso caminho, continuar a nossa reforma íntima, a nossa mudança interior. Que o outro, quando ele estiver preparado, ele vai realizar a dele. E Kardec, comentando essa passagem de Jesus, nos diz o seguinte: assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. Então, vamos seguir esse conselho que Kardec nos dá. Vamos acolher aqueles que buscam a doutrina espírita, que buscam o consolo, e vamos oferecer esse consolo para eles. Vamos ofertar ensinamento de Jesus, moral de Jesus, lei de amor. Vamos colocar em prática esses ensinamentos e vamos mostrar para os nossos companheiros que essa é a lei que seguimos, a lei de amor. Agora, aqueles que têm outras religiões, outras crenças, outras coisas que eles acreditam, não vamos nos inquietar, não vamos gastar o nosso tempo, gastar o tempo do outro, tentando explicar algo que eles não querem compreender ou que sentem que não necessitam. Porque cada um tem sua fé, cada um tem sua crença. Nós não podemos forçar e não devemos forçar ninguém a seguir a doutrina espírita, porque não é fora da doutrina espírita que não há salvação, mas sim fora da caridade que não há salvação. Então, vamos seguir esse exemplo. Vamos trabalhar em prol da divulgação da doutrina espírita, mas nunca vamos impor esses ensinamentos. Por quê? Doutrina espírita, Jesus, não é violência, não é imposição, é aprendizado, é fé raciocinada. Então, cada um tem o livre-arbítrio, cada um tem seu tempo de aprendizado, cada um tem sua necessidade. Vamos acolher aqueles que querem
esses ensinamentos, vamos divulgar essa doutrina consoladora para aqueles que necessitam, para aqueles que estão prontos e necessitam de receber esses ensinamentos. Agora, os demais, nós não podemos forçar, nós não podemos impor, porque esse não é o nosso papel. Então, Jesus, nesse ensino, bem curtinho que a gente leu, nos traz várias questões da gente não se preocupar tanto com a questão material, se preocupar mais com a nossa reforma íntima, da gente não impor o nosso ponto de vista, mas compreender que o outro, através do livre-arbítrio, ele vai seguir o seu caminho, vai chegar ao processo evolutivo e cabe a nós realizar a nossa evolução. Cabe a nós realizar a nossa reforma íntima. A partir do momento que a gente começa a focar mais em nós, nós vamos perceber que divulgar os ensinos de Jesus é poucas palavras. Quase que não precisa usar as palavras. É mais usar as nossas atitudes, os nossos exemplos. Porque os nossos companheiros, a partir do momento que eles observam a nossa mudança interior, eles vão começar a querer modificar também. Então, vamos divulgar doutrina espírita para aqueles que querem, para aqueles que têm interesse. Aqueles que não têm o interesse, vamos respeitar e vamos lembrar dessa passagem de Jesus, Vamos seguir o nosso caminho sem nos aborrecer, sem aborrecer o outro, que esse não é o nosso papel. Espero que todos fiquem bem, tenham todos uma boa noite, fiquem em paz, que Deus os abençoe e os ampare, agora e sempre. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser,
te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.